Mais uma vez, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Bom, bem-vindo a mais um culto de campanha da vitória. Esse tempo que a gente sempre está conversando, tempo precioso de se aprofundar, de buscar o Senhor, que só da presença do Pai que nos fortalece para vencermos as vitórias que todos nós lutamos diariamente na nossa vida. E em si falando de vida, nós estamos vivenciando uma série, o sentido da vida, porque essa é uma pergunta que as pessoas se fazem. Obrigado, meu irmão. Essa é uma pergunta que fica martelando na mente e no coração de muita gente: qual é o sentido da vida? Tem muita gente buscando o sentido para a vida em muitos lugares, na religião, nos esportes, nos exercícios de piedade, nos negócios, no trabalho, nos prazeres, enfim, na dependência de pessoas ou de coisas. São muitos lugares que as pessoas buscam o sentido para a vida, mas nós já temos visto e aprendido sobre isso, que nenhum desses lugares vai trazer realmente o sentido total para a nossa vida. Nesse tempo, nós estamos vivenciando, nós já vimos e começamos a compreender o sentido da vida quando entende-se o que a motiva, o que é que motiva a sua vida. Foi o primeiro tema que vimos na primeira semana. Nós vimos que os propósitos, os eternos propósitos do Senhor é que deve nos motivar e direcionar a nossa vida. Na semana passada, nós vimos que podemos sim encontrar o sentido da vida, e isso vai acontecer quando compreendemos que precisamos olhar para o início, para começar pelo começo, porque afinal de contas tudo começa em Deus, porque por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Então tudo começa com Deus. Então, se eu quero encontrar sentido para a minha vida, eu preciso ver quem é que está direcionando a minha vida, e eu preciso olhar para o início e olhar para Deus. Hoje nós daremos sequência a essa série e nós vamos ver se nós queremos encontrar sentido para a vida, que é aquilo que muita gente busca, ainda não encontraram. Para aqueles que ainda não encontraram, nós precisamos entender uma coisa de uma vez por toda: você não é um acidente. Você não é acidente, você não nasceu por acaso, você não nasceu de um improviso, de um imprevisto. Não, você precisa tirar isso. Se você carrega no seu coração que você não é um acidente. Eu vou ler a palavra do Senhor lá em Isaías 44, na parte A do verso 2, diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. O Senhor, Ele nos fez, o Senhor, Ele nos formou, o Senhor, Ele nos ajudará para que nós cumpramos o propósito da vida. Em outra versão, esse mesmo versículo diz assim: eu sou o seu Criador, você está sobre meus cuidados mesmo antes de nascer. O Senhor foi quem nos criou, e nós estamos ao cuidado dEle mesmo antes de nós viermos ao mundo. O salmista nos diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, porque Ele é fiel, Ele não é homem para que minta. Ele é fiel e Ele vai cumprir os propósitos que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Então, meus irmãos, você não é um acidente. E sabe por quê? Porque Deus, Ele não joga dados. Quem disse isso foi Albert Einstein. Deus não joga dados, Deus não brinca. Ele não brincou ali com a sorte e jogou: eita, agora vai nascer Josevaldo. Não. Deus tem um propósito para todos nós, e ninguém foi criado por acidente. O seu nascimento não foi um erro. Sua vida não foi obra do acaso. Você pode até mesmo ter nascido sem ter sido planejado por seus pais, mas o seu nascimento estava nos planos de Deus. Deus, Ele não ficou surpreso com o seu nascimento, pelo contrário, Ele estava esperando por você. Ele estava esperando por você.
Porque antes de você ser concebido pelos seus pais, você já havia sido concebido na mente do próprio Deus. Você foi feito por Deus e para Deus. Por isso, se você está vivendo longe dele, você está vivendo para si ou para outras pessoas. Dessa forma, se você está vivendo dessa forma, nunca será plenamente feliz você, porque vai estar sempre faltando algo. Você nunca compreenderá o real sentido da vida, porque o real sentido da vida está naquele que nos criou. Deus o planejou com muito cuidado e carinho. Ele pensou na sua raça, na sua cor. Ele pensou não só na sua cor, mas como o tipo de cabelo que você tem. Alguns, muitos, e outros nem tanto, né, meu irmão? Ele escolheu as suas habilidades naturais. Ele escolheu a sua altura. Ele também escolheu o seu peso. Claro que alguns relaxou e não está no peso que ele espera que esteja. Mas que ele nos perdoe e a gente busque voltar ao nosso normal. Ele decidiu o dia do nascimento. E ele também já decidiu até o dia da sua partida. Deus, ele tem cada detalhe de sua vida. Cada detalhe da nossa vida está nas mãos e no controle de Deus. Olha só o que o salmista diz. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como das profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Portanto, nada na nossa vida é casual. Existe sim um planejamento divino para a nossa vida. Você sim é um projeto de Deus, é sonho de Deus. E por essa verdade eu quero orar com você, por essa palavra. Vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite e tua presença tremenda nesse lugar. Eu creio que tu estás trazendo o teu bálsamo de cura para muitos corações feridos aqui nesta noite, Senhor. Eu creio na restauração, Senhor, e cura de muitos parentes através da busca e entrega dos teus filhos aqui presentes nessa noite. Então vem ministrar os nossos corações, porque queremos nos fortalecer na verdade de que somos teus filhos, fomos criados e planejados por ti, e que nenhuma cilada, mentira do Satanás vai nos tirar dessa certeza, Pai. E as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis da tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém. Veja só que declaração aqui extraordinária feita por um doutor chamado Michael Denton. Ele é um pesquisador em genética humana da Universidade de Otago, lá na Nova Zelândia. Ele disse: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. A vida, toda a humanidade, ela foi criada com um propósito e foi criada pelo nosso Deus. O que esse pesquisador aqui, ele chama de teoria, nós já conhecemos e chamamos de revelação. Isaías, ele diz no capítulo 45, pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Enfim, a criação ela existe para a glória de Deus e para abençoar as nossas vidas. E foi para o seu benefício que Deus criou todas as coisas. Nós só seríamos um acidente se Deus não existisse. Mas Ele existe, e mais que isso, Ele criou você para amá-lo por toda uma eternidade. Mas você pode me dizer,
Meus pais, eles não me desejaram, pastor. Eles não desejaram o meu nascimento. Olha, eu fui rejeitado. Eu fui abusada. Eu fui desprezada, eu fui maltratada. Essa é uma notícia ruim mesmo. Mas, enquanto nós vivemos nesse mundo, ela não será a última da nossa vida. Pastor e escritor Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósito, que traz base para essa série de mensagens, ele diz: pode haver uma gravidez não planejada, mas não existe nascimentos não planejados por Deus. Todos os nascimentos foram planejados por Deus. Pode até haver pais ilegítimos, mas não existe crianças ilegítimas. Muitos filhos nos dias de hoje não foram planejados pelos seus pais biológicos, mas não são o imprevisto para Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e também o pecado no mundo. Entenda, Deus, Ele não comete erros e nada o pega de surpresa. A questão é que talvez você tenha feito escolhas erradas e por isso algumas coisas deram ou vêm dando errado na sua vida, mas é sempre tempo de rever, é sempre tempo de reconstruir, é tempo de se voltar para Deus e para os seus propósitos. Então eu quero refletir com você em algumas verdades que provam que você não é um acidente. Então acompanhe comigo. Você não é acidente, porque através de Jesus, Deus revela o amor dele por você. Através de Jesus, nós enxergamos o amor do Pai em nós. Em Jesus, nós podemos dimensionar o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus, ele sacrificou a sua vida por mim e por você, por amor do Pai, por cada um de nós. O Pai enviou aquilo que ele tinha de mais importante, o seu Filho, para se entregar por mim e por você. Não foi uma entrega à parte, não foi uma entrega metade, não foi entrega superficial, foi tudo. Ele entregou-se todo. O Filho veio até a cruz, porque Ele nos ama. Nós somos alvos do amor de Deus. A cruz, meus irmãos, revela o coração do Pai, que move o céu para salvar todo aquele filho que está perdido ainda. É um amor tão forte que Paulo afirma, escrevendo aos Romanos: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, olha só, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a vida, nem a morte, nem demônio algum, meus irmãos, nada pode ser maior do que o amor que Deus sente por mim e por você. Mas a gente pode continuar, e você não é um acidente, e através de Jesus, Deus perdoa você, Deus perdoa a todos nós. Nada que você nada que você faça, fará com que Deus ame mais ou menos você. Não tem o que a gente faça que vai fazer Deus nos amar mais ou menos. Deus nos ama apesar de nós. O amor de Deus é a sua graça imerecida que nós recebemos. E a sua misericórdia, ela é derramada sobre a nossa vida, pois Ele nos ama. Por isso, não importa o que você tenha feito no seu passado, Deus, Ele te perdoa. Ele perdoa todos que o buscam com coração sincero e contrito e se coloca diante dele, pedindo perdão verdadeiramente. É Ele quem perdoa todos os seus pecados. Creia
Creia que o perdão de Deus determinou a vitória do futuro de Deus sobre o seu passado de pecados e erros. Amém? Somente a ação de Deus sobre a sua vida é que promove a certeza do futuro. Só a ação dele sobre a nossa vida é que vai promover o que é que nós vamos viver no nosso futuro. Você nunca estará no lugar tão distante que a mão de Deus ela não possa te alcançar. Lá em João, a gente vê: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Portanto, liberava o Snoopy. Eu acho que muita gente aqui é da minha idade, né? Não escondam não, né? Mas muita gente... E aí, no Snoopy, tinha um bonequinho lá, que eu não me recordo o nome, mas eu acho que era o Sujinho. Mas eu não me lembro o nome dele, mas eu acho que o nome dele era Sujinho. Que ele só vivia carregando o cobertor assim, e o cobertor era resenha, que o cobertor até subia uma poeirinha, né? De tão sujo que ele era, o grudinho. Tem gente que parece aquele sujinho do Snoopy que carrega o cobertor. A pessoa não quer largar o seu pecado. Não, é o meu pecado. Não, porque ele é imperdoável. Não. Em Cristo, todos os pecados são perdoados. Então liberte-se. Liberte-se. Jesus, ele sacrificou-se para que você fosse liberto. Então, não venha desmerecer o sacrifício dele na cruz. Então seja lá aquilo que porventura possa ainda entranhado na sua vida, entregue a Ele, liberte-se de uma vez por toda, porque o Pai, Ele nos perdoa. Receba dele hoje mesmo o perdão e comece uma nova vida, livre do pecado e pleno do amor do Pai. Mas você não é um acidente, porque através de Jesus, Deus cura as suas feridas. Deus cura as suas feridas. Muitos carregam feridas não curadas na sua vida. Pessoas que andam tão rancorosas porque não conseguem curar a ferida do coração, cheio de mágoa, cheio de rancor, não conseguem liberar perdão e ficam carregando, e essa ferida só vai crescendo dentro do seu ser. Deus cura todas as feridas, Ele cura todas as doenças, diz o salmista. Ele cura as feridas emocionais, seja lá emocionalmente o que você está vivendo, Deus, Ele cura. Entregue-se ao Pai, permita com que Ele entre na sua vida e venha lhe curar as suas emoções. Deus cura suas feridas relacionais. Eu não sei o que fizeram, eu não sei o relacionamento que possa ter te ferido, e não estou aqui para julgar ninguém, porque só há um juiz, é o Senhor Jesus, mas Ele pode curar o teu coração ferido, de mágoa, de qualquer relacionamento que você tenha vivenciado. Coloca diante do Pai, pede para que Ele venha tirar essa mágoa, e venha com o bálsamo dele, trazendo cura para essa ferida que ficou de um relacionamento quebrado. Mas Deus é um Deus que também nos cura as feridas físicas. Seja lá qual for, Deus é o médico dos médicos. Ele pode todas as coisas. Então nunca diga para Deus que aquilo é impossível, porque aquilo que você tenha, nada é impossível para Deus. Há poder no nome de Jesus, a gente canta aqui o tempo todo, porque há poder no nome de Jesus, há poder, as cadeias se quebram no nome de Jesus, não tem doença como câncer, Alzheimer, e tantas outras, que para muitos é impossível, para Deus não é. Se estiver alinhado com a vontade e o propósito dEle, Ele pode todas as coisas. Só permita-se, coloque-se diante do Pai. Agora coloque-se crendo que Ele pode te curar. Creia que Deus cura as feridas, seja ela qual for. Ao curar as feridas, o texto continua nos versos 4 e 5. Ele não só cura as feridas, Ele nos renova.
Os versos 4 e 5 desse Salmo 103 diz: resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Ele não só cura, como Ele traz um renovo para a nossa vida. Nós passamos a andarmos como se estivéssemos voando no Senhor. Deus não apenas te livra de uma morte eterna, mas Ele também te traz uma vida com propósito e com sentido. Quando Deus nos cura, Ele nos livra de uma morte eterna, Ele nos livra de uma vida sem propósito, Ele nos livra de uma vida sem sentido. Ele traz uma vida eterna, traz uma vida com propósito e traz sentido real para a nossa vida. Somente um Deus que se importa e que cuida dos detalhes, se preocupa com as questões que afligem o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, somente esse Deus que nos ama, Ele se importa tanto assim com a gente. Deus, Ele não está longe, no céu, cuidando de coisas maiores, como muita gente pensa. Deus, Ele se importa comigo e com você. Ele se importa com os seus filhos. Ele entra a todo aquele que abre a porta do seu coração. Ele tem prazer em entrar e desfrutar de uma vida abundante, de um relacionamento profundo. Apenas o busque, se entregue e desfrute dessa vida com o Pai. Mas, continuando, você não é um acidente, porque através de Jesus, Deus resgata a sua vida. Deus resgata a sua vida. Em Jesus nós fomos alcançados, perdoados e redimidos. Gálatas 3, verso 13, Cristo nos redimiu da maldição. Estávamos todos mortos em nossas transgressões, éramos todos pecaminosos, estávamos todos fadidos ao inferno, mas Deus enviou o seu Filho com um plano perfeito para alcançar a mim e a você. A palavra redimir tem um significado muito forte. Lá na Grécia, essa palavra era utilizada para se referir ao ato de pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. É por isso que Lucas diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele visitou e trouxe liberdade a todos nós que estávamos cativos. Deus, Ele não se esquece dos seus filhos, Ele nos resgata de uma vida sem propósito e traz rumo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu e você, todos nós, estávamos sobre o domínio das trevas, e nós fomos transportados através de Jesus. Luz. Você não é um acidente. Você é um projeto especial de Deus. Aleluia. Siga, se aproprie dessa verdade e passe a viver plenamente no Senhor. Por fim, você não é um acidente, porque através de Jesus, Deus tem um plano para a sua vida. E é interessante, porque quando se fala que Deus tem um plano para as vidas, muita gente acredita que isso é um jargão critês. Ah, não, isso é um jargão critês. Eu só escuto as pessoas falando sobre isso. Mas a verdade é que Deus, Ele nos criou com propósitos específicos, que Ele mesmo já preparou de antemão para mim e para você. Olha só aqui Efésios: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Olha, Deus, Ele não está fazendo um plano para você. Ele já tem, Ele já fez, Ele já preparou um plano especial para a sua vida. A sua vida não vai fazer sentido até que você se conecte com o propósito do Senhor, ou seja, com o plano que Ele preparou para a sua vida. Também está escrito em Efésios 3, os versos 11 a 13:
Os versos 11 ao 12 diz: de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. O eterno plano que foi pensado por Deus para mim e você viver com o Senhor. O verso 13 diz: portanto, peço-lhes que não desanimem, por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Olha, Deus, Ele tem um plano eterno para mim e para você. E durante esse plano vamos ter adversidades, vamos passar por tribulações, vamos ter tempos difíceis, vamos sim. Mas nunca desista, nunca desanime devido a essas tribulações da sua vida, porque elas vão estar forjando você, elas vão estar fortalecendo você, elas vão estar preparando você para aquele plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Os planos de Deus, eles são tão imensos, eles vão tão além daquilo que nós imaginamos, que nós precisamos estar preparados para poder vivenciar tudo isso. Se o mal lhe disser que você é um acidente, diga o que está escrito aqui na palavra do Senhor: eu sou um escolhido de Deus, eu sou um filho amado de Deus. Você foi planejado para viver uma vida feliz, frutífera e eterna. O mundo, o diabo, sua carne, tudo vai trabalhar contra esse projeto de vida que Deus preparou para você. Mas não permita que isso aconteça, porque Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida, creia nisso. Ninguém te ama como Deus te ama. Ninguém fez o que Ele fez por você. Ele se entregou completamente por você. Ele deseja pessoalmente te levar por esse bom caminho. Está escrito: eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão. Você aceita o convite de Deus hoje, de te conduzir a um lugar de abundância e paz? Acho que vocês não escutaram. Você aceita esse convite de Deus para ser conduzido por Ele para um lugar de abundância e paz? Amém. Pensei que todo mundo não queria, não. Meus irmãos, eu quero concluir fazendo com que você reflita. Louvor pode vir. A questão é que talvez você tenha feito algumas escolhas erradas, e por isso algumas coisas deram errado na sua vida. Mas sempre é tempo de rever, sempre é tempo de reconstruir, sempre é tempo de se voltar para os propósitos de Deus, sempre é tempo de arrependimento. Sem Deus em sua vida, ela não vai fazer sentido nenhum. Não adianta buscar em outros lugares, não adianta buscar em coisas, não adianta buscar em bens, porque sempre vai ter um vazio para ser preenchido, e isso só é preenchido pela presença de Deus. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, é o Senhor, é esse Deus que nos ama. Isaías 46, 3 e 4. Vocês a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, e eu os levarei, eu os sustentarei, e eu os salvarei, diz o Senhor. Se Deus não existisse, você seria um acidente, mas isso não é verdade, eu repito, Deus existe, Ele te criou, Ele te ama, Ele cuida de você a cada dia, e por isso, Ele deseja que você viva para sempre, cumprindo o seu propósito eterno de vida que Ele tem para você. Qual será a partir de hoje o propósito da sua vida?
que você possa entender de uma vez por todas que você não é um acidente do Senhor. Que Deus que te criou, Ele te ama e Ele planejou maravilhas para você viver. Vai ter adversidade? Vai. Vai ter tribulações? Vai. Vamos passar perrengue na vida, como chamamos aqui? Vai. Mas Jesus disse: filho, diante das atribulações, eu também passei e eu venci o mundo. E se você estiver aí comigo, você também vencerá. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer porque Tu é um Pai que nos ama. Senhor, nós não somos um acidente, nós não somos um imprevisto, nós não somos algo que aconteceu por acaso, Senhor. Não. Nossos pais biológicos podem até terem errado conosco, podem até ter trazido uma palavra de maldição sobre nós que corrói o nosso coração, pode até ter feito algo, e para eles eu vim ao mundo inesperadamente. Mas hoje, Senhor, diante de Tua palavra, diante da certeza da Tua palavra, Pai, eu tomo posse de que eu não sou um acidente. Eu tomo posse que eu não vim a esse mundo por acaso, que eu nasci, Senhor, projetado por Ti, Senhor, para cumprir tudo aquilo que Tu tens preparado para a minha vida, e não só aqui nesse mundo, mas por toda uma eternidade. Então me ajuda, Senhor, para que eu viva tudo aquilo que Tu preparasse para a minha vida. Vem, Pai, com Teu amor preenchendo o meu coração e todo o meu ser. Hoje eu sei que eu sou um filho, uma filha amada, e que tenho um Pai que me ama acima de todas as coisas, e que eu possa então declarar que o sentido da vida está na Tua presença, Senhor, e que eu posso amar todas as pessoas, porque eu tenho o amor do maior Pai do mundo, que é esse Deus maravilhoso e todo-poderoso. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, vamos declarar esse Deus maravilhoso, esse amor.